A paz do Senhor Jesus, uma boa tarde, dia 13 de 10 de 2022, às 15 horas e 32 minutos, entra no ar mais um programa A Bíblia e Você, diretamente pela web rádio, pelo YouTube, já pelo Instagram, né? Estamos aqui mais uma vez, pedindo licença para adentrar as vossas casas, né? Eu e meu irmão Carlos, Diácono Carlos. Seja bem-vindo, meu irmãozão. Paz do Senhor, meus irmãos, louvado seja o Senhor pelo dia chamado hoje, a graça e a paz de Jesus Cristo a todos, com grande alegria em nossos corações, nossas almas, né? Começando mais um programa A Bíblia e Você, né? E onde nós vamos conversar sobre a palavra do Senhor, nada melhor do que conversar sobre a palavra do Senhor, né? Estamos aqui também hoje com a nossa missionária Márcia, né? Vamos conversar daqui a pouquinho sobre o departamento de novos convertidos, né? Antes de apresentar a nossa missionária, antes das considerações iniciais dela, Manuel Alan estará fazendo a oração inicial. Vamos orar agradecendo ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesta tarde, Senhor, nós te louvamos, te bendizemos e te agradecemos, Senhor. Porque mais uma vez, ó Senhor, podemos dizer Ebenezer, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos direcione através do Teu Espírito Santo. E onde, ó Pai, as ondas sonoras deste microfone, Senhor, alcançar, que a Tua palavra, Senhor, ela seja, ó Pai, direcionada, Senhor, quebrando, ó Pai, os corações, colocando por terra toda a iniciativa do inimigo, Senhor. Nós te pedimos, ó Pai, que o roubador da palavra caia por terra em nome de Jesus neste momento e pretendemos, ó Pai, semear, Senhor, a boa palavra do Teu Evangelho. Por isso, Senhor, dai-nos graça, sabedoria, direção para continuarmos, ó Pai, em nome de Jesus, desde já. Eu te agradeço. Chegou o momento dos salmos, né, Carlos? Amém, glória a Deus. Como de costume, nossos salmos do dia, que se encontra em Salmos de número 15, com o título O Verdadeiro Cidadão dos Céus. Aleluia, Jesus. Emanuel, antes da minha leitura, você se considera um cidadão dos céus? Varão. A Bíblia diz que nós devemos ser embaixadores de Cristo aqui na terra, Aleluia, né? Ou seja, representantes do céu, né? Eu creio que temos que nos considerar desta maneira, né? Quem irá morar lá? Né? Esse salmo vai dizer aqui pra gente quem irá morar lá, né? Quem habitará? Vamos ver aqui. Diz assim a Sagrada Escritura: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça, e fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele a cujos olhos o repobro é desprezado, mas honra os que te temem, os que temem ao Senhor. Aquele que, mesmo que jure com dano seu, não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe subornos contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Glória a Deus, boa é esta palavra. Está então o cidadão dos céus, aquele que ama, que pratica a justiça. Glória a Deus. Com grande alegria no coração, quero apresentar a missionária Márcia, né? Quem é a missionária Márcia? Seja bem-vindo ao programa, sinta-se à vontade. Quem é a missionária Márcia, né? De onde que veio, como que foi a conversão da senhora? Passa um pouquinho para o público. A paz do Senhor a todos, né? Fico feliz pelo esse convite, já agradeço. Trago um abraço do meu varão, meu esposo, Aleluia. o pastor Lúcio, e do meu pastor também, Davi Nunes. Glória a Deus. E quero falar um pouquinho quem era a Márcia, né? A Márcia começou com muito sofrimento, porque eu creio que tudo que acontece na nossa vida é permissão do Senhor.
E hoje, aquilo que eu passei lá atrás é o que Deus me faz eu trazer para a vida de muitos que estão passando, né? Eu não tive amor de pai quando criança, vivi com a minha mãe sempre trabalhou, deixava a gente trancado porque não tinha quem cuidasse, era uma vida muito sofrida, faltava muitas coisas, mas o Senhor já cuidava de nós, porque é aquela parte da Bíblia que fala que Ele conheceu a gente no ventre, desde o ventre, né? Então, criei junto com minhas irmãs, né? Todas sem pai também, e ali fui criando. Eu era muito danada quando eu era pequena, ninguém me segurava, né? E hoje é o que a gente vê muito, as crianças que as mães não têm paciência, e o Senhor me faz eu lembrar daquilo que eu vivi na época, porque eu era tão danada que a minha mãe tinha que me amarrar de corrente para poder ir trabalhar. Não que ela era uma pessoa mal, né? Hoje eu entendo o sufoco que ela passava devido a ela precisar de trabalhar e não tinha quem cuidasse. E ali era uma forma dela me proteger. E o Senhor já cuidava de mim, já me guardava, porque nem aquelas correntes conseguia ficar nos meus braços, eu ficava presa no pé da mesa. E ali eu me soltava mesmo amarrada de corrente. E sempre danada, e desde pequena eu sempre quis não ficar parada. Só que a gente não entende quando é pequeno essa motivação, essa inquietação, né? Vamos falar assim, inquietação, essa motivação a gente não entende. Só que o pai, ele fala que ele escolheu no ventre. Como eu não tive uma família cristã que me segurasse na presença de Deus, que me ensinasse o que era evangelho, que me ensinasse o que é a palavra de Deus, a minha mãe, ela sempre foi muito católica. Então, ela falava do amor de Deus, ela falava da palavra. Quando eu estava dormindo, ela orava o Salmo 91 na minha cabeça, ela dizia que era para me acalmar, porque tinha alguma coisa de errado, mas ela não tinha entendimento nenhum. E ali eu continuei a minha vida, fiquei adolescente, comecei a namorar, sempre terrível, tive um acidente muito grave, o meu acidente, me quebrei toda, tudo com desobediência, porque ela pedia para eu não sair, eu teimava e saía, né? Os novos convertidos que estiver me ouvindo, cuidado pelo esse caminho que vocês andam, né? Porque é muito difícil a mãe falar para um filho, olha, vá por aqui, o filho sempre querendo conhecer coisas que não interessam, né? E ali eu fui para essa praia, eu tinha 13 anos, foi onde aconteceu o acidente. Hoje eu acredito muito que Deus permitiu de eu assistir o meu acidente do começo ao fim, porque eu olhei para trás, eu vi o caminhão desgovernado, eu sentada onde eu estava, eu achava que eu não estava segura, eu levantei para segurar, que lá tem aqueles pau de arara, lá no Nordeste, e ali eu levantei para segurar naquelas madeirinhas, foi quando o caminhão bateu na carroceria e eu voei. Ali, para mim, todo mundo estava caindo, porque até aquele momento eu estava consciente do que estava acontecendo. Só que depois dali eu não vi mais nada. Eu creio que eu desmaiei. Quando eu acordei, eu já estava no hospital, eu puxava esse braço, ele caía, eu puxava, tentava puxar a perna direita, também não funcionava. Mas tinha algo dentro de mim que era maior, e eu tinha uma força assim que hoje eu sei que fosse essa. Antes eu não sabia, né? O que eu falo para muitos, porque muitos passam por situações que é isso que a gente cuida hoje, né? E não entende o porquê não consegue parar, o porquê Deus dá livramento, o porquê o Senhor guarda debaixo das asas dele, né? Quando trilhamos caminhos errados, né? Na caminhada. E ali Deus me deu a graça de conhecer um povo lá naquela praia que foi abaixo de Deus a minha salvação. Que essa mulher conhecia o médico que me operou, lembro como hoje, o nome do médico era Daniel. Daniel. E ali ele me deu todo o suporte. É o meu juiz, né? É o meu juiz. E não tem como eu esquecer, porque ele fez algo assim que
porque foram 3 cirurgias nesse braço. A primeira, os ossos estavam esbagaçados, aí teve que mexer todo, e quando colocaram a platina não adaptou com a carne, e o braço inchou demais. Então, eu passei muitos processos. Para chegar à adolescência, passei pela adolescência do acidente, depois, mais um pouquinho, foi quando eu conheci o pai das minhas filhas, tive as minhas filhas, vim para Santos. Cheguei em Santos. Até aí não queria saber de Jesus, não buscava Jesus, né? E nem estava como Jó, né? De ouvir falar e ouvir falar. Não queria saber nem ouvir falar. Nem de ouvir, né? Não, nem de ouvir. Quando falava de Jesus, eu era muito rebelde. Eu briguei muito com os cristãos. Expulsei muito cristão da minha casa. E tive o pai das minhas filhas. Quando eu cheguei aqui em Santos, eu fui presa no juizado de menor. Eita, Jesus. Sem dever nada, sem fazer nada de errado. Mas a minha mãe, com a ingenuidade dela, ela deu autorização só de viagem. E ele era muito mais velho que eu. Quando a gente passeando, aí parou um camburão, e ali esse camburão pediu os nossos documentos. E aí ele deu o papel só de viagem, para chegar aqui em Santos. E o papel já estava vencido. E quando ele pegou esse papel, o rapaz falou assim, ela já era para estar de volta. Ele falou, não, ela é minha esposa. Ele falou, isso não interessa para a gente. Aí foi quando ele foi preso, eu fui presa, fiquei no juizado de menor, 21 dias, fiquei ali na cidade, era no fórum na época. E eu falei, eu era muito danada, eu era tão danada, eu grávida, vocês não têm noção. Eu queria ir para a rua, eu não conseguia, porque eu me sentia sufocada dentro daquelas grades, no meio de um monte de menina que vinha da rua. E ali eu falei para uma delas assim, eu falei, dá uma porrada na minha nuca. E a menina, tá louca? E eu falei, eu preciso sair daqui, eu não sei como. Aí ela deu a porrada, eu desmaiei. Quando eu acordei, eu estava no hospital. Eu grávida da minha filha mais velha. E foi o último dia também ali, a glória de Deus, né? Eu agradeço muito a Deus hoje, porque foi um caminho que eles conseguiram um casal para que eu fosse para a casa desse casal até eu ir embora para o Nordeste. Porque eu fui com o comissário de menor, até minha mãe assinar para poder eu ficar lá. E antes de eu ir, eu falei para Deus, porque quando eu era pequena, eu rezava, não era orar, nem sabia o que era oração. Eu rezava, então eu falava muito com Deus, mas nunca fui de me prostrar à imagem. Né? Não que eu estou falando mal dos católicos, não, porque até eles entenderem o que a gente fala sobre isso, né? Porque elas não têm vida, né? Disso que a gente falamos, a imagem não tem vida. Então, a Bíblia diz que a gente temos, sim, que se prostrar aos pés do Senhor, né? Aquele que deu a vida para nós. E ali eu falei para Deus, eu falei, Senhor, nessa cidade eu sofri muito, e aqui eu vou voltar. E fui embora. Quando eu cheguei lá, fiquei, tive a minha filha mais velha, que é a Ana, a Gabriela, né? Pedi para ela estar entrando, não sei se vai dar, porque ela trabalha no hospital, e está de plantão hoje. Então, aí eu fui, fiquei. Quando a minha filha estava já com 1 ano e meio, o pai delas foi daqui para lá. E aí a gente ficou junto, tudo, eu engravidei da segunda, que é a Luana. E eu sei que eu voltei, só que as minhas filhas ficaram. Com 3 meses eu tive a Luana, minha mãe disse que elas não vinham com medo de eu passar por tudo que eu passei. Né? E aí eu vim. Quando eu cheguei aqui, eu comecei a trabalhar em 2 empregos. E você vê, esse tempo todinho eu era muito louca, mas graças a Deus não fui para a prostituição, não fui para as drogas, né, de viciar, de querer ir para o lado mesmo que... Mais pesado. Mais pesado, porque eu creio que o sofrimento seria maior, porque eu era terrível. Ninguém me chamava de feia. Então, era um negócio assim muito, sabe? Eu era uma pessoa que só Deus mesmo, se não fosse a mão do Senhor, para hoje estar aqui, né? Porque é maravilhoso quando ele diz que vai colocar a gente no meio de príncipes e princesas, né? Então, a gente só agradece as coisas que Deus faz. E quando eu cheguei aqui em Santos, eu comecei a pedir para Deus que eu precisava de um emprego, porque também sofria muito com o pai delas. Então, eu via que não era para mim aquela vida. E aí comecei a lutar,
Aí saía de manhã cedo para procurar emprego. Meu primeiro emprego foi na Panificadora Camões, né? Eu não sei se eu posso falar, né? Foi na Panificadora Camões. E eu trabalhava de manhã, na parte da manhã, e à tarde eu arrumei uma casa que fazia massa de pizza. Então eu trabalhava direto. E ali foi quando eu me separei dele, porque eu via que ali eu ia cada vez mais piorar. Comecei a trabalhar sozinha e aluguei um quartinho, fui para dentro do quarto. Parou aí o sofrimento? Não, não parou o sofrimento. Porque nesse quarto eu não tinha nada, nada. E o que me traz, eu sinto às vezes vontade de chorar, não de tristeza, mas de alegria, porque mostrar para as pessoas como Deus cuida da gente. Verdade. Mesmo naquele sofrimento todo que a gente vive no meio do caminho, o Senhor está sempre conosco, em todo o tempo. Eu aluguei aquele quartinho, eu não tinha nada, nem um lençol. Os primeiros dias eu dormi no chão. E do lado, até hoje eu tenho assim, um carinho muito grande por elas, conheço elas. E a Silvinha, e ela fez amizade comigo, ela disse assim, nossa, a gente só vê você à noite, e assim mesmo quando está entrando na tua casa, porque era um porão. E aí ela entrou do nada onde eu estava morando, e ela disse assim, mas você não tem nada. Eu falei para ela, ainda não. Aí ela veio e me deu um lençol. Aquele lençol eu forrava e me cobria. E era algo assim que eu não sentia frio, eu não sentia nada, eu não sentia falta de nada. Glória a Deus. Não entendia. Porque a Bíblia, cada vez mais, ela se cumpre na minha e na tua vida. O chamado é do ventre, então, se o chamado é do ventre, é de lá que ele dá livramento, é de lá que ele cuida, é de lá que ele dá sustentação. Desde o momento, mesmo que nós, quando crescemos, saímos fora do caminho do Senhor, mas ele nunca nos deixa. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E ali, no primeiro salário que eu paguei, onde eu morava, era na Henrique Ablas. Depois eu fui comprando os móveis, usado, mas fui comprando. E o Senhor foi trabalhando dentro de mim, cada vez mais. Que tudo aquilo, ele foi me ensinando que tudo que eu estava vivendo eu ia fazer um dia. E foi aonde a minha filha, a Luana, ela conheceu Jesus. Glória a Só Deus. que eu não conhecia, eu não queria saber. Elas já estavam aqui em Santos comigo. E quando eu descobri que ela era evangélica, eu comecei a bater nela. Irmãos, eu estou contando isso porque eu conheço essa história já na vida de muitos que vai para a presença de Deus. E às vezes a gente diz assim, nossa, mas a missionária Márcia fazia isso, fazia. Não tenho medo de falar, porque eu vejo que tudo o Senhor estava no controle. O lindo disso, missionária, é que assim, onde nós mostramos para as pessoas a transformação que Deus fez. Porque eu sou muito calmo, muito tranquilo falando, mas quando eu começo a falar o que eu fazia antes, as pessoas falam assim, eu não acredito que você fazia isso. Ela fala, para você ver o poder de Deus, a transformação de Deus na vida de um ser humano, né? Isso que é o lindo. Deixa eu só falar do pessoal que está aqui com a gente, Sim. tem um pessoalzinho já fervoroso aqui conosco, né? Vigóis, né? A minha sobrinha lá em Estância, Sergipe. Ela falou, minha tia, sou de Sergipe. Simone Santos, né? Missionária Márcia, um milagre de Deus. Ô, Glória, minha irmã. Ela congrega comigo. É uma bênção em Jesus Cristo. Irmã Alessandra, né? Deus abençoe, é muito forte esse testemunho. A nossa irmã Andréia, filha do rei, né? Lá da congregação do Piratininga. Do Piratininga, Leonardo, Simone falou que está assistindo conosco, né? A irmã Andréia disse, eu nunca esqueci o dia em que a conheci, esta guerreira. Num culto ao ar livre, eu sou muito tímida. Ela chegou toda alegre, louvando, já se ajuntou com as irmãs, e eu me alegrei muito. Deus Glória. É bom em todo o tempo, né? E a sua sobrinha está mandando um grande beijo para a senhora. Aleluia. Amém, glória a Deus. Por favor. É o povo lá da onde Estela eu nasci. também está assistindo. Estela é minha sobrinha, a filha dela. Eita. Então, continuando, eu batia muito nela, jogava ela na parede. Era uma ira assim que eu não entendia aquele mistério. Quando eu fazia, eu me arrependia. Toda vez que eu batia nela, em seguida eu me arrependia daquilo que eu fazia.
E hoje eu aconselho muito a mães, porque muitos não entendem porque eu aconselho, mas está errado, está errado. Só que eu vivi. Era algo espiritual que me atacava e eu não tinha controle com aquilo. Então, hoje, o Senhor me dá mães, como eu tive lá no Nordeste, em Genipapo, uma cidade chamada Genipapo, em Sergipe, perto de Lagarto. Meu sogro mora ali, minha esposa é dali, da Gata. Então, eu tive ali e Deus me permitiu de eu pregar sobre isso, falando o que acontecia quando eu era pequena. E a voz estava chorando, mãe chorando, no final, né, eles pediram oração, eu orei e eles começaram a falar, missionária, é isso que acontece conosco. Então, o Senhor, ele permite que a gente passe, não para maltratar, ou por vingança, ou por malícia, mas que sabendo que ele vai dar um povo, que você tem que sentir a dor daquele povo. Você tem que saber o que o povo passa. Eu acredito até, irmã, que Deus faz isso para tratar o nosso caráter. Sim. Porque muitas vezes as pessoas têm espiritualizado um evangelho falso. Você entra no culto, você olha, eu particularmente eu entrava no culto, a primeira vez que eu fui, eu ia doidão, cheirado de cocaína, fumado de maconha, ficava olhando, olhava pro pastor e falava, eu nunca vou ser igual aquele cara, eu não consigo ser igual aquele cara. O pastorzinho com o olho fechado, assim, quando o cara abriu o olho e falava, eu chorava, eu falava, nunca. E eu doidão, abraçava ele no final do culto, ele, filho, continua vindo, tá bom? E aí a gente vê que Deus trata o caráter das pessoas, né? A gente vê que as nossas dificuldades, elas são para isso, para nos moldar, para que um tempo chegue na nossa vida e a gente tenha toda essa bagagem para poder assentar com uma pessoa e falar, filho, vem cá, você está achando a sua situação ruim? Deixa eu só te contar o que eu fazia então com a minha filha. Aí você vai contar isso, você vai falar, assim rapaz, mesmo. a minha mãe não me batia. Então ela vai aprender, né? Eu tenho até uma pergunta para a senhora, mas depois que a senhora entrar e termine, entre no texto que eu vi que a senhora deixou a Bíblia aberta. Sim, sim. Né? Termine de falar. Então, aí, ela levava os cristãos dentro da minha casa, e quando eu sabia, eu ficava mais irada ainda. Mais irada. E hoje, as pessoas que ela levava para orar, hoje me abraçam. Porque viu o milagre através daquela oração. Vê o quanto o poder da oração. Né? Porque eu não acreditava que hoje eu ia estar aqui, não, jamais, quem eu era, não. No dia do batismo, eu fui atrás dela, ela congregava na Congregação Cristã do Brasil, eu achei o endereço aonde ela ia se batizar, eu fui dirigindo, eu saí daqui, parecia que eu ia acabar o mundo. Quando eu cheguei lá, eu lembro como hoje, eu cheguei na igreja de topzinho, de shortinho, e eu parei aquele culto e o povo perguntou o que eu queria. Eu quero a minha filha, que ela está aí, vai se batizar. E ela não vai se batizar. E a minha filha, da onde ela estava, ela escutou a minha voz. E ela disse, não deixa minha mãe me tirar daqui. Então, eu vejo sempre os cuidados de Deus, a mão de Deus, o renovo de Deus, o milagre de Deus na vida daqueles que muito olham e dizem, aí não tem mais jeito. Aí jamais vai mudar, não muda. Eu vejo Deus fazendo. Deus tem esse poder. E é algo assim que só aqueles que já viveu algo na mão do Senhor pode levar adiante. Pode, porque não é fácil. Não é fácil a gente, aleluia, dar continuidade. Como passou para o Pedro, né? Que é isso que eu abri aqui, a pesca maravilhosa, que eu estava na sala quando o Senhor falou, a pesca maravilhosa, né? Que está em Lucas 5, quem está em casa, se quiser, já está abrindo a palavra de Deus. É engraçado a senhora mencionar, né, o apóstolo Pedro, porque Pedro foi o que mais errou com Cristo, né? Foi o que mais errou ali. Eu brinco com meu filho, Pedro foi o que mais cagou, filho. Ele sempre errava com Jesus, Jesus sempre. E aí eu vejo Jesus colocar ele como pastor presidente da igreja. Né? É verdade. E hoje em dia a gente vê o camarada errando e quer punir o cara. Vou brincar que Pedro é o homem das garfes, né? É o homem das garfes. É quase isso aí. E foi a palavra que o Senhor me deu hoje. Agora, antes de eu vir, eu até avisei para o irmão, né? Ele falou bem, bem suave.
A Pesca Maravilhosa. Eu falei, Aleluia. Deus seja louvado, porque o título fala A Pesca Maravilhosa e os Primeiros Discípulos. E é o que acontece com nossas vidas. Nós se tornamos primeiro por quê? Porque temos o Senhor na frente de tudo, né? E para Ele não tem nenhum último, é sempre primeiro. Glória a Deus. Para Deus não tem 1, 2, 3, não. Sempre chamado por cabeça, sim, né? para a glória dele, né? Então, Aleluia. é algo maravilhoso aquilo que Deus faz. Eu sou grata a Deus, irmãos. Lucas 5. 5, eu estou no 15. Não, Lucas 5. E assim, Deus foi me dando vitória, quando eu conheci a irmã Rose, né? É uma irmã guerreira, abençoada por Deus, que ali ela teve a graça do Espírito Santo de me suportar, porque ela chegava de manhã cedo na minha casa me convidando para ir para a consagração, e eu botava ela para correr. Não tinha quem fizesse ela ficar parada na minha porta, irmãos. Não adianta eu chegar aqui e contar, eu sempre aceitei Jesus, eu aceitei os irmãos, não, porque eu vou estar mentindo e Jesus me conhece. Então, antes da senhora fazer a leitura, essa é a intenção do tema de hoje, porque quando nós falamos aos convertidos, geralmente as pessoas associam assim, evangelismo e assim, aqueles novos na fé, aquela coisa linda, bonita, mas não é. Existe vidas que amam outras pessoas a ponto de estar ali, de continuar perseverando, insistindo naquela alma. Só quem trabalha com novos convertidos entende que Jesus é a porta, mas também é o caminho. Sim. Então a gente prega muito o evangelho da porta, mas esquece do caminho. Né? Eu costumo que dizer, é estreito. Eu costumo dizer para os meus amigos assim, ó. Ele falou, um amigo meu falou outro dia para mim, cara, fui pregar na igreja, ganhei uma alma. Eu falei, pegou o contato dela? Não, eu falei, então você teve um bebê e largou no meio da rua, filho. Sinto muito. Como assim? Eu falei, sabe por quê? Porque normalmente você ganha aquela pessoa que foi visitar aquela igreja e você tem que incentivá-la a permanecer. Cuidar, regar aquela semente que você plantou dentro dela, né? E isso é difícil, irmão. É difícil. É muito. Ó, se fosse para dar um tema hoje, eu dava Filipenses 1:6. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Eu acho que seria esse o versículo que todo novo convertido deveria ter consigo, porque eu particularmente, eu sou um bebê ainda, eu tenho 8 anos de evangelho. Então, assim, eu particularmente, todos os dias eu erro e falo, Senhor, às vezes eu acho que não dá, não, Jesus. E Deus sempre me fala nessa palavra, filho, é eu que vou fazer a obra. Você não vai se construindo, você só vai se moldando aos meus padrões. E é assim que funciona. Né? Por favor, minha irmã. E eu vou estar lendo aqui, já na palavra, Uhum. A palavra de Deus fala assim, a pesca maravilhosa, os primeiros discípulos. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genesaret. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar alto e lança vossas redes para pescar. E respondeu Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhando toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Até aqui, até o 5. O que essa palavra me traz? É o que a gente vive com o Senhor. O barco, nosso corpo, sendo levado através do Espírito Santo para pregoar as boas novas, para ensinar aqueles que não conhecem o caminho, né? E aqui, pode ver que ele fala, tinha 2 barcos, mas ele escolheu um. Não que os outros não são servo do Senhor, os outros não são escolhidos, mas o que eu aprendo que vai ter sempre um para fazer algo mais específico,
vai ter sempre um que vai ter ação mais que o outro. Vai ter sempre um que vai dar a cara para bater, porque muitos não querem mais entrar nas biqueiras, muitos não querem ir na prostituição, né? Muitos se acovardam, param no meio do caminho. E para isso nós somos chamados, para dizer continue, não pare, porque nós somos escolhidos. Tomar conta de um novo convertido é fácil? Não é fácil, porque eu não era fácil. Eu sempre olho para mim, né? A Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo. Eu sou fácil ainda hoje? Não. Se a gente disser que é fácil, está mentindo, porque a gente tem momentos muito difíceis. Tem momentos que a gente não quer ouvir, tem momentos que a gente não quer obedecer, tem momentos que a gente acha que sabe demais, que não quer mais aprender. Tem momentos que a gente está numa situação que todo mundo está vendo o que você está vivendo, mas você não consegue enxergar. Já se acha capaz e autossuficiente para alguma coisa. Então, hoje, eu falo, Senhor, tem de misericórdia e me ensina todos os dias, porque eu preciso me examinar. Você sente dor? Você sente dor. Porque mesmo que você não consiga enxergar aquilo que você está fazendo, você percebe que as pessoas estão se afastando. E o seu eu mostra que você está certo. Você entendeu o mistério? Que a gente está sempre em aprendizado. E quando você cai em si, você vê que o problema está sendo você e não os outros, aí você diz, Senhor, e agora como eu conserto tudo isso? Nós vivemos no mundo espiritual e no mundo físico. Porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Esses dias, quando eu levei a palavra ali na Vila Telma, o Senhor já tinha falado ao meu coração. O chamado, ele vem, ele ouve a palavra, mas ele não se firma, ele não quer... Ele não corresponde com a palavra que ele recebeu. Com a palavra que ele recebeu, ele não quer viver aquilo que está escrito. Esse é o escolhido. O escolhido corresponde com aquilo que ele foi chamado. Isso. O escolhido, Exato. ele vive, doendo ou não, ele vai viver a palavra de Deus. Sofrendo ou não, porque a Bíblia diz que a gente tem que negar a si mesmo. Exatamente. A gente temos que largar para poder, a gente temos que perder para poder ganhar. O que a senhora está falando, eu vivi isso na prática, toda vez que eu ia pregar no ministério, dentro de casa, né? O pastor falava, hoje você prega. Aí Deus falava para mim, peça perdão àquela irmã ali. Aí eu falava, mãe, ela que pisou no meu carro, ela que... Assim. E Deus falava, peça perdão. Aí eu ia pedir perdão. Aí na outra semana, a irmã fazia de novo, aí Deus falava, peça perdão. Até o dia que eu falei assim, eu não vou pedir perdão, não. Se o senhor não falar por quê, eu não peço. Ele falou, porque eu estou tratando você, não ela. Meu Deus, é assim mesmo. É desse jeito. Você está entendendo? E aí eu comecei a entender que muitas vezes a nossa luta é contra nós mesmos. Eu passei por uma experiência recentemente, né, com o departamento, que aí eu falei, sabe, eu não quero mais nada, não sei o quê, estava aborrecido, estava chateado, aí eu vou entregar. Aí eu cheguei em casa, deitei na cama, comecei a pedir perdão para Jesus, e aí Jesus falou assim para mim, né, ministrou sobre o Espírito Santo, ministrou sobre você, falou, não é eles que precisam de você, é você que precisa disso, é você que precisa deles, não é você que faz bem para eles, é eles que fazem bem para você, né? Você amar, você se preocupar, você cuidar, você ir atrás, mandar uma mensagem, fazer uma visita, né? Porque eu sou meio cara de pau, falo, vem aqui filar o café, né? Então aconteceu isso comigo. Em determinado momento eu pensei assim que na verdade era a solução, mas na verdade ele falou, não, eles que são. Na verdade isso é. A irmã Daí fez um comentário muito legal. Ela falou assim: Pedro teve Jesus como a própria palavra e conseguiu mudar as suas atitudes. É importante que nós temos a ajuda de alguém para nos auxiliar. Isso é importante. E tem também aqui o nosso irmão Reinaldo Sinfrânio. Ele colocou aqui, ele fez 2 perguntas que são, né, coerentes até ao texto, mas eu creio que a irmã já até respondeu a pergunta dele sem saber que ele ia fazer essa pergunta. A paz do Senhor Jesus, gostaria de saber por que tem muitas pessoas que deixam a Bíblia aberta em casa e no lugar da casa e não pratica o salmo onde diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí ele completou dizendo, boa tarde, sou batizado na Batista, estou afastado e gostaria de saber o porquê tem muitas pessoas que têm a Bíblia aberta em casa, onde diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, mas não a pratica, né?
Você quer responder? Quer que eu deixe ela responder? Ela já respondeu. Porque automaticamente ela Ela respondeu. já né? respondeu essa Eu pergunta. entendo da seguinte forma, né? Quando ela falou sobre muitos são chamados e poucos são escolhidos, é o que ela estava falando, é o que ele perguntou. O chamado pega a Bíblia e deixa aberta. O escolhido pega a Bíblia, lê e fala, eu tenho que praticar esse negócio que está aqui, senão eu não fico em paz. Né? Não tem compromisso. Exatamente. Então, meu irmão, eu posso lhe dar uma dica muito valorosa, tá? Eu, por muitas vezes, eu olhei as pessoas com a Bíblia aberta e eu falava, tem a Bíblia, mas não pratica. Tem a Bíblia, mas não faz. Até o dia que uma pessoa falou assim para mim, um jovem, ele pegou a Bíblia, eu era da macumba, tá? Eu era macumbeiro mesmo, junto com a minha mãe. A família toda veio. Eu já passei por esse caminho também. Nesse contexto, né? A gente fala macumba, mas macumba até é um nome feio, é da Umbanda, do Candomblé. Isso né? mesmo. Vamos. Misa branca. Exatamente. E aí ele falou assim para mim, você acha que eu não consigo praticar? Então eu vou fazer o seguinte, eu te dou a minha Bíblia de presente e você pratica. E eu falei para ele, cara, não vou fazer isso. Porque eu sabia que eu não ia conseguir, entendeu? Então, o que eu te digo, meu irmão Reinaldo, é o seguinte, ao invés de nós olharmos os outros tentando fazer, nós devemos praticar aquilo que nós estamos falando. Por quê? Porque a Bíblia diz, né, que Deus ele há de julgar tanto os vivos quanto os mortos, né? Sim. E ele vai julgar, sim, pela obra de cada um. A sua obra não te leva para o céu, mas você leva a sua obra para o céu. Tanto que você recebe o seu galardão naquele grande dia, né? É verdade. Então, meu irmão, eu posso te afirmar nessa tarde. Volta para Jesus, porque você está perdendo tempo afastado dele, viu? Mas se ele quiser deixar o contato, a gente visita também. A gente visita também. Para a glória de Deus. É isso aí. Se quiser, ó, tem um número passando aqui no rodapé, né? Inclusive, tem até o número do nosso patrocinador, né? Que eu não mencionei ele no começo, Vital Embalagens, né? Localizado ali na rua José Bonifácio, na Praça José Bonifácio, número 32, né? Tudo para o seu comércio, embalagens, produtos de limpeza, sacos de lixo. O pessoal do Vital Embalagens, né? Tem o seu contato aqui conosco, 3222-2203, 996-295475, né? Quero já deixar um abraço aí para o irmão Marcelo, do Vital Embalagens, né? Que tem apoiado o nosso programa, né? Desde já, irmão Marcelo, um grande abraço. Irmão Reinaldo, se quiser, tem o nosso contato passando aí no rodapé, pode também nos chamar, tá? Irmão Carlinhos, Diácono Carlinhos ou irmão Emanuel, fique à vontade, tá bom, meu irmão? Irmã, por favor. Voltando aqui para a palavra, que eu entendo dos dois barcos, a Rose, Deus usou ela para ter paciência, para ir me buscar, para fala. Quando eu consegui ir para a congregação, tinha outras pessoas, mas sempre era através dela que eu ouvia, através dela que ela dizia, ela insistia. Então, era através dela. Então, mesmo que tenha multidão, Deus no meio da multidão, ele vai ter os escolhidos para fazer aquilo que ele quer, a vontade dele. Né? Então, é momentos que muitas vezes esses que são escolhidos não entendem o porquê passa tanto sofrimento. Ah, mas será que é Deus mesmo? As pessoas muito fazem isso. Ah, será que é Deus mesmo? Eu acredito que sim. Porque se não é assim, a gente não tem estrutura. Porque é algo tão forte lidar com o ser humano que se Deus não nos capacitar, a gente não consegue. Verdade. Não consegue. Hoje, o que Deus mais tem me dado é casamento. Né? Uma vez eu estava falando com uma irmã, eu falei, meu Deus, está repreendida. Ela, o que foi? Será que eu sou santo casamenteiro? Porque o que mais Deus me dá é casal que está se separando e um já não aguenta mais o outro, e ali a gente vai conversando, vai dentro da palavra ensinando. Essa pandemia, então, né, aflorou, né? O pessoal descobriu que era casado, né? Porque todo mundo trabalhava fora, chegava em casa no final da noite, se via, ou eu ia ver o filme e dormia, né? É verdade. Mas o Senhor tem trabalhado no meio dos casamentos. Né? E assim, o que Deus está fazendo, quando volta, o Senhor volta trazendo amor, alegria, compaixão, algo assim que completa, porque muitos não eram casados e Deus prepara o casamento, né? Deus
prepara a festa. É a coisa mais linda que Deus tem feito na vida de novos convertidos, de pessoas que não conheciam Jesus e passou a conhecer, né? Aqueles que não me conheciam e me vê na rua, eu lembro da senhora, e aí me procura. Meu telefone tem mais de 1000 pessoas. Coitado do aparelho, trava. Então, assim, não que amasse alguma coisa jamais, mas a graça dele ter depositado nesse barco algo que só ele pode fazer, que é levar o amor dele, que não é fácil. Mas, irmão, eu vou até um pouquinho mais longe, só complementando, me desculpa te atrapalhar. Não, fique em paz. Porque é o seguinte, ele deposita graça para todos. Sim. Né? Sim. E, inclusive, em Tiago, ele fala que aquele que não tem sabedoria, peça a Deus que o dá deliberadamente. Né? E 1,17 de Tiago também diz que o dom perfeito vem de Deus. Sim. Né? Isso não é nosso. Mas eu acho que a senhora correspondeu a isso. Eu acho que a senhora soube corresponder com isso. Né? Inclusive, eu quero até fazer uma pergunta para a senhora, porque o Carlos, eu comentei, falei, Carlos, quem é ela? Quem é? E o Carlos falou, cara, ela é líder setorial dos novos convertidos. Eu falei, cara, regional. Mas ela lidar diretamente com os novos convertidos? Sim. Ele falou, sim. Eu falei, cara, presta atenção. Eu conheço o Carlos, que cuida de alguns novos convertidos. Né? A gente tem uma experiência, somos amigos interministeriais, eu digo assim, né? A gente conversa muito e é sempre aqui. Não, irmão, o que a Bíblia diz? Vamos na Bíblia. Não, então vamos orar por ele que a gente vai obter vitória. E eu vejo, tanto no meu ministério quanto no dele, né, a dificuldade de lidar com 5, 6 novos convertidos. Agora eu fico imaginando a senhora, né? Qual é o... Vai me fazer chorar. Qual é o ponto-chave? O ponto-chave ali que a senhora fala, não, é por causa disso. A gente sabe que é por causa da graça. Ponto. A gente entendeu isso. A gente entendeu que a senhora correspondeu com a graça. Agora me diga uma coisa, qual é o ponto-chave? O que a senhora fala assim, não, irmão, todo dia eu tenho que ver isso aqui para que eu possa continuar. Porque eu entendo o seguinte, eu sou separado evangelista no meu ministério. E pregar é gostoso. Só que toda vez que você prega, Jesus faz você viver o que você está pregando. Entendeu? É muito dá forte. Até medo, às vezes eu me dá umas palavras. Você tá entendendo? Aí falar. tem um grande detalhe nisso. Eu falo para minha esposa, eu entendo isso. Eu sei por que eu estou apanhando, mas eu não lido diretamente com pessoas, como a senhora lidar, como o Carlos lidar. Entendeu? Eu vou lá, eu prego a palavra e eu tenho na minha consciência o seguinte, se eu sou convidado para pregar na sua igreja, eu não vou pregar doutrina. Você tem pastor. Quem vai pregar doutrina é o seu pastor. É verdade. Entendeu? Mas vem cá, qual é o ponto-chave? O que a senhora fala assim, não, irmão? É isso aqui que faz eu me motivar a cuidar disso, a cuidar deles. O amor. O amor. Porque, assim, não tem outra coisa a não ser o amor. Porque eu já apanhei e quando aconteceu isso, o Espírito Santo na hora falou, abrace porque você ama. E na hora eu falei, como assim, Senhor? Eu pensando dentro de mim, porque eu não podia falar que eu estava na frente da pessoa. E eu falei assim, como assim, Senhor? Eu já amo. E realmente eu abracei, eu não senti mágoa, eu não senti ódio, eu não senti nada. E hoje a gente se dá super bem. E ver do jeito que ela me trata, o carinho, o amor dela por mim, e todos eles. Porque assim, nem eu sei que eu tenho tanto amor. Porque eu também sou áspera. Eu sou áspera, gente. Vocês podem estar, quem está me assistindo aí, não. A missionária nossa, ela é um amor super em pessoa. Boazinha, não, né? Não é. Às vezes dá vontade, né? Pular com os 2 pés no peito, pegar no Sim, pescoço. eu falo para eles, porque assim, eu convivo com eles. Somos seres humanos, né? Eu convivo, o novo convertido para mim é como se fosse verdadeiramente família. Família, no caso. Seu filho. Meu filho. Eu falo, todos eles sabem. Que eu falo para eles, não vem achar que quando tiver a hora de brigar, eu não vou brigar, porque eu vou brigar. E eles ficam com raiva. Depois eu vou lá, eu abraço, eu converso, e eles tomam posição de novo. Né? Então, eu levo a vida com eles como se fossem os meus filhos. É tanto que os meus mesmo, é como eu não consigo. Com os meus mesmo, que nasceu de dentro de mim, não é da mesma forma. É diferente. Em casa é assim também. Você entendeu? E eu falo para Deus, Senhor, como pode isso?
Aqueles que não são meus, que poderia ser mais rebelde, poderia ser mais mal criado, mal educado, ia bater o pé, não vou fazer, ponto. Não, eles ouvem, eles param para ouvir. Então, perdão, é como se eu tivesse dentro dessa parte da Bíblia. Quando Jesus está pregando ali e eles pararam para ouvir, então, quando eu estou no meio do novo convertido, é como se eu sentisse essa parte. Você entendeu? E eles param, é como se eles estivessem buscando aquilo para entrar dentro deles, para querer viver aquilo. Né? A gente sabe que não é fácil, não é. Né? A gente sabe disso, quem vive na presença de Deus, todo dia a gente é um gigante que é derrubado. Um leão e um urso. Meu Deus do céu, né? A minha esposa, ela fala isso, ela fala assim, amor, é mais fácil lidar com o ministério infantil do que lidar com o ministério dos novos convertidos. Porque são adultos que agem como crianças e não percebem. A criança, você sabe que a Bíblia diz, até uma criança dará a ser conhecida pelas suas atitudes. Mas o novo convertido, ele vem com o costume do mundo e ele acha que aquela prática dele, né, ela não, tem que ser assim, vai ser assim. É porque o novo convertido, na verdade, ele é um recém-gerado, na verdade. Né, se você for analisar. E aí ele tem os pastor Antônio. Ele é um recém-nascido espiritual, né, criança, espiritualmente, ele é um... É uma criança. É uma criança que você tem que pegar na mão, você tem que ver ele engatinhar, quando ele vai cair, você sustentar. É uma criança, você tem que esquecer tudo que é seu e realmente cuidar. O novo convertido não é só chegar dentro da igreja, a congregação, e colocar lá que ele vai se virar sozinho. Não vai. Não vai. Muitos dele, eles usam a palavra para debater. Sim. Eles não entendem muita coisa, mas eles usam. Mas nessas horas eles sabem usar o versículo. Você entendeu? E a gente diz assim, Senhor, aí o Senhor diz assim, filha, vai lá para onde eu passei no deserto. Olha o que aconteceu lá. Foi dentro da palavra. Então vá na palavra também. E aí nessas horas é onde prevalece o amor, né? Porque nós também, às vezes, somos rebeldes com Deus, assim, no modo de falar. Às vezes, é que nessa hora eu estava falando, né? Que às vezes nós estamos fazendo algo errado, só que a gente não está enxergando. E Deus está avisando e a gente está batendo na tecla e só a misericórdia, só a graça, só o amor de Deus com a gente. E o novo convertido, em relação a isso, eles são muito atenciosos. Então, eu chego na casa de um, eles já vão fazer o café. Eu chego em casa, meus filhos não estão nem aí se eu cheguei, se eu saí, se eu almocei, se eu não... Claro que são amorosos, são carinhosos. Eu acho que os novos convertidos são tão práticos, são bem práticos. Eles não espiritualizam a palavra quanto outros ministérios, né? Você chega num lugar lá, se o cara não sente nada, ele tá lá. Ele não vai fechar o olhinho para tentar buscar a presença de Deus. Não, ele chega lá e... Não, e lá, sabe? Na congregação é assim, eu tô lá, aí quando eu tô naquele meu momento, com o Espírito Santo ali, quando eu abro, eu estou aqui numa coruja, assim, para mim, assim, ó. Eles são muito transparentes. Então, nossa, o irmãozão Caio, então, ali, ó. Eu ia falar isso agora. O irmão Caio tá ali, ó. O irmão Caio tá só no Paz do Senhor, povo de Deus. Quando o WhatsApp toca, dá até medo quando o WhatsApp dele toca aqui. Daqui a pouco ele me manda mensagem aqui, daqui a pouco já. A nossa irmã Simone disse assim, ó, novos convertidos é luta contra a carne, porque perdemos a inocência. Tá certo, irmãos? Nós temos 10 minutos e como a gente tinha combinado, né? A gente quer que a senhora deixe uma palavra aí para os novos convertidos, né? Nós temos 10 minutos livres para a senhora, né? Para a senhora ministrar aí ao coração das pessoas, né? E de antemão, já quero só falar uma coisa para a senhora. Não desista, não pare. Não tem nem como, né? Quando a senhora falou, como a senhora estava falando, o meu coração ele se encheu de alegria. Porque eu tenho uma pessoa, que eu fazia de tudo de errado. E ela ia na minha casa. E ela falava, não é assim não, filho. E eu falava, não, tem que ser assim, tá na Bíblia, é assim. E ela falava, não, filho, não é assim. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou fazer errado contigo. Que assim Deus não castiga só você. Aí eu falava, não. E depois eu entendi o que ela estava fazendo, porque ela fez igual Moisés descendo do Monte Sinai, que viu o povo, falou, já que não vão obedecer, não tem lei, não vai ser castigado, sabe? E muitas vezes eu sei que bate esse desespero de falar, Jesus, não aguento, não dá,
Passa de mim esse cálice. Se tem outra pessoa mais capacitada. Não tem. Não tem. Quando a senhora falou dos 2 barcos, não tem. Não tem. Porque tem pessoas que são multidão e tem pessoas que são discípulos. Então, não pare. Não pare. Por mais que doa, a senhora, muito mais do que eu, sabe a dor que causa. E muitas vezes a gente fala, não, eu preciso parar um pouco e respirar. Não, você não precisa. Você vai continuar andando porque ele vai ser o fôlego da sua vida. Amém, eu creio. Tá? Gente, Então, a gente está chorando, mas é de alegria. É verdade. É de alegria. E o que eu quero deixar aqui, dentro dessa palavra, que quando Jesus ele fala para a gente, é como se ele parasse o tempo, né? O Senhor me dá também aquela que está, se eu não me engano, é João 13:7, que fala quando ele lavou os pés dos discípulos. Ser humilde, que as pessoas pensam que é veste, que é algo que mostre a parte de fora. Não. É aquilo que a gente pratica todos os dias, sendo a diferença na vida de alguém. Ninguém precisa saber do que eu estou fazendo. Né? Muitas vezes as pessoas dizem, ai, mas você não aparece na consagração, você não aparece no círculo de oração. Jesus sabe aonde eu estou. E o que eu estou fazendo. Como Jesus sabe aonde vocês estão e o que está fazendo. O homem ele vai estar sempre cobrando. É a natureza humana. É a natureza humana. Né? E a gente vê aqui que quando Pedro ele volta com o barco vazio, o Senhor usou o barco. Aquele barco que estava lá no mar, o Senhor usou foi ele. Não foi aquele que estava parado. Não foi aquele que estava no mar. É como hoje. Muitas vezes nós estamos cansados, fadigados. Senhor, eu não vou para o culto hoje, eu não aguento, eu estou cansado. E o Senhor fala assim, mas é cansado que eu quero te usar. Será que você não entende que é o teu barco? Foi no teu barco que eu depositei, foi no teu barco que eu acreditei. E muitas vezes você quer parar. Aleluia! Quantas vezes a gente fala isso para Deus, Senhor, hoje eu não vou. Hoje eu quero ficar com a minha família. E quantas vezes Deus falou que dos meus ele cuida, que ele precisava de mim em outro lugar. Quantas vezes que eu já questionei muito ao Senhor. Eu gosto de pregar o que eu vivo, irmãos. Mesmo que doa, não importa, mesmo que faltou o pão. Olha, irmãos, faltou o pão hoje. Porque esse negócio de dizer que o cristão não passa nada, isso é o próprio diabo enganando a gente. Que evangelho é esse que não tem sofrimento? Se o próprio evangelho fala do sofrimento de Jesus. Que evangelho é esse que diz que eu tenho o guarda-roupa cheio, que não falta uma peça de roupa? Que evangelho é esse que diz que não falta o feijão? A gente se engana. Aí usa o Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? Entendeu? Pela fé, ele traz e acontece. Eu sou milagre, irmãos. Eu sou milagre tanto no físico como no espiritual. Porque o Senhor, ele foi me lapidando, me trazendo a existência de eu viver algo espiritual que tinha horas que eu dizia, Senhor, eu não quero ver. Quantas vezes eu na madrugada orando e Deus me levava em lugares que eu olhava assim, o que é isso? E eu não acreditava que Deus estava fazendo aquilo comigo. Entrava em sofrimento, em luta com o Senhor. E hoje, muitas vezes, os novos convertidos é isso. Eles querem, eles têm medo por medo, por falta, às vezes, de uma orientação, volta para trás. De um exemplo. De exemplos, né? Porque nós estamos caminhando na presença do Senhor e temos que dar exemplos, sim, como cristão, como servo do Senhor, né? Como filhos. Nós somos filhos. Muitas vezes a gente só quer ser servo e filhos. O filho é mais que um servo. Porque foi ele que fez. Ele forma o caráter, ele trabalha. Vai doer, dói, ô glória. Feliz daquele que sofre. É verdade. Mas está ali firme. Vai vir o vento, que nem a palmeira, vai até embaixo. Mas o Senhor traz de volta. Não é fácil. Eu não vim aqui dizer que o evangelho era fácil.
Mas aquele que nos chamou, que depositou no nosso barco, ele diz que é para ir até o fim, porque ele vai conosco. Ele dá o refrigério para mim e para tu. Aleluia. Glória a Deus. Ele não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa daquilo que ele prometeu. Porque mesmo que o adversário ele venha nas nossas vidas e aponte o dedo e diga, você não serve para nada. Mas o nosso Deus, quando ele caminhou com aquela cruz, aleluia, sentindo dor, apanhando, ele disse, eu estou sofrendo por vocês. Porque eu sei que vai valer a pena. Aleluia! Não importa se está na prostituição, se está no lesbianismo, se está no homossexualismo, não importa. Porque Deus me leva no meio de todos eles. Deus me leva, Deus tem me levado. Tem 2 aí que o Senhor já está fazendo a obra. Aleluia. Então é algo lindo, vale a pena, irmãos. Porque eu amo os novos convertidos, o departamento de novos convertidos. Porque você vê o milagre do Senhor em todo tempo. Parece que vê a multidão ali Você trabalhando entendeu? constantemente. Eu falo sempre isso para eles. Não que nas irmãs Deus não trabalhe, não que nos jovens Deus não trabalhe, não que nas crianças Deus não trabalhe, nos adolescentes Deus não trabalhe. Mas o novo convertido, ele vem, irmãos, de uma tal forma que muitos não querem chegar perto, porque está cheirando mal. Não me importa como ele está cheirando, é importante que tenha um cheiro de Cristo. E eu sei que ali vai ser transformação. Exatamente. Porque se a gente olhar pelo olhar, Jesus, o que o Senhor faria nessa situação? Filho, olha, leva para o banheiro, dá um banho, põe uma roupa, porque eu de fora o povo vê, mas dentro só eu trabalho. É isso que Deus fala para a gente. Não adianta a gente querer mudar ninguém, porque Ele muda. Ele faz. Então, eu sou testemunha, milagre vivo, para a glória de Deus, né? Amo estar nesse departamento. É difícil, porque a gente precisa muito de ajuda, né? Ajuda de todos, todos, irmãos, todos servem para ajudar o departamento de novos convertidos, porque a gente é como se a gente tivesse na moinha o tempo todo. Se a gente estivesse passando na moinha o tempo todo para poder o Senhor nos capacitar, porque cada um vem de uma forma. Eles não vêm, esse é parecido com esse, não. E você é preparado para receber aquele daquela forma que ele chega. Deus prepara o teu barco, né? E muitas vezes o teu barco tem um furinho de nada que vai vazar, vai entrar água para dentro, o Senhor vai lá com aquele jeitinho dele, né? Porque caiu na mão do oleiro, já sabe. Ele vai mudar. Então, o Senhor, ele tem uma forma maravilhosa de trabalhar na nossa vida. E eu quero deixar para que os novos convertidos que estão me ouvindo e nos assistindo, não pare, seja a diferença. Eu vou contar algo rápido que aconteceu, nova convertida. Eu não sei se o irmão Edinaldo está me assistindo, ele é o segundo ali da Vila Telma. Eu tinha, no primeiro amor, eu entrava em todo canto, eu não queria saber. Deus falou, Deus mandou, eu estava indo. Eu ouvi a voz do Senhor, sim. As pessoas dizem que o novo convertido não ouve, porque chegam cheio de demônio, cheio de não sei o que. É mentira do diabo isso aí. Porque ouve, irmão. Ouve, eu era nova convertida, eu não tinha a prática de estar de joelho no chão, de estar me alimentando, mas eu tinha o amor que Jesus já tinha depositado dentro de mim. Ele já me conhecia. Eu não conhecia ele, mas ele me conhecia. E eu tinha aquele desejo, e o irmão Edinaldo, ele sempre pegava a gente para levar nos becos, nos barracos. E uma vez eu falava para Deus, Senhor, como vai ser? Já pensou um novo convertido se manifestar? E na minha frente eu vou fazer o quê? E eu ficava naquela ansiedade para saber o que era que tinha que fazer. E aí, eu lembro que a gente foi na visita, e quando chegamos nessa visita, eu ouvi muito assim, aquela palavra bem suave, quando Deus falou assim, passe a mão nas costas e ore o Salmo 91. E eu fiz, porque eu sempre fui obediente, eu passei a mão nas costas e comecei a orar o Salmo 91. A menina caiu. Quando ela caiu, e aí eu fiquei assustada. E o irmão foi com a mão, né, para repreender. Eu sentei nas pernas da menina.
Eu sentei e o irmão dizia, levante ela, sai desse corpo. Como a menina ia levantar se eu estava montada nas pernas dela? E ele só dizendo, está repreendido, sai daí. Quando ele viu que eu estava sentada nas pernas da menina, ele, Márcia, levante daí, senão a menina não vai se levantar. Não é demônio nisso? Ficou gravado na nossa mente. Porque hoje muitos olham e dizem que eles não são capazes de nada. Ah, não vai dar oportunidade porque chegou e usa droga. Porque chegou e estava na prostituição. E Deus fez na minha vida. E ali foi algo sobrenatural que Deus fez. Né? Porque ficou algo marcado, que a gente, quando se encontra, a gente dá muita risada, né, sobre isso. E foi um aprendizado. Ela não percebeu, ele estava orando, sai daí, era para ela, né? Sai daí, irmão, sai daí, irmão. Está de cima dela, irmão. Irmãozão, estamos aqui no nosso tempo, a nossa irmã Ellen Souza também, né? Pai do Senhor, minha irmã Márcia, a senhora provavelmente a conhece, ele chamou pelo nome. Né? A minha esposa também comentou aqui, ó. Eu sou grato a Deus porque tive a pastora Nice para me ajudar nesse processo. A pessoa que eu mencionei agora, que é idêntica, né? É essa irmã. Considerações finais, irmão Carlos? Glória a Deus. Por favor. Glória a Deus. Como é bom trabalhar com os convertidos, porque tem hora que a gente se estressa, tem hora que a gente se diverte, tem hora que o quebra-cabeça de madrugada com orando a Deus em relação aos novos convertidos, né? E aí, quando chega no final da madrugada, no início da manhã ali, eu saio renovado, né? Eu saio dando risada. Sim. Os novos convertidos é uma bênção de Deus nas nossas vidas, né? Poder estar junto, conversando, contando piada, eu mexo com eles mexem comigo, né? Então, assim, são os meus irmãozãos, eu costumo dizer, né? Então, só poder agradecer a Deus por poder trabalhar, exercer algo que muitos não querem exercer, fazer o que muitos não querem fazer, porque trabalhar com um novo convertido, você tem que se abdicar muitas vezes da sua família, do seu tempo, às vezes você quer assistir um filme, quer comer um sorvete, você tem que abrir mão disso para poder fazer uma visita, às vezes é de madrugada, você quer dormir, você assiste um filme, aí alguém manda mensagem para você, pô, tô assim, não sei o quê, às vezes está indignado com nada, às vezes está indignado sem razão nenhuma, aí você tem que conversar, você tem que dar atenção, aí você tem que... Já aconteceu, a pessoa, pô, tô aqui, não sei o que e tal, de chovendo, 11 horas da noite, assim, aquela chuva torrencial, tu já de pijama já, aí lá vai se trocar, calma que eu tô indo aí, se troca, vai lá, vai no meio de biqueira para abraçar, que estão lá, né? Então, é uma dádiva de Deus, vamos dizer assim. Então, quero agradecer a missionária Márcia por estar aqui. Eu sou grata. Né? Acredito que enriqueceu. No dia do ensaio que nós tivemos lá no São Bento, eu cheguei em casa e eu falei assim para minha esposa, falei assim, amor, é o seguinte, a missionária Márcia, não estou exaltando a senhora, tá? Não é isso, mas assim, é o tipo de pessoa, a qualidade de pessoa que nutre outras pessoas, enriquece, faz com que outras pessoas cresçam, amadureça, amplia a visão, amplia o entendimento. Fala assim, amor, são esses tipos de pessoas que a gente tem que andar junto, acompanhar, porque são pessoas que vão nos levar a um além. Exala o perfume de Cristo. Vai nos levar a um outro nível, um outro patamar de entendimento, de amor, né? De compreensão de muitas outras coisas. Eu falei para ela assim, como é importante estar perto dessas pessoas, porque a gente cresce com isso, né? Na terça-feira também estivemos perto de algumas pessoas, que você vê que são pessoas também que te levam para cima, assim, te levam para frente, te enriquece, né? Tanto que eu cheguei na terça-feira, 8 horas da noite, que eu não pensei, eu vou tomar um banho e vou dormir, porque eu trabalhei a madrugada inteira, cheguei em casa, só tomei um banho e já fui. E aí cheguei, então, quando eu pensei, tinha uma pessoa lá em casa, queria conversar, e aí a gente vai conversando, isso aqui e tal. Enfim, então, agradecer a você, meus irmãos, né, pela audiência, né, pelo carinho, pela participação, e louvado seja o nome do Senhor. Suas considerações finais, para que a gente encerre o programa. Eu quero agradecer, primeiramente, a Deus, a vocês, né, pelo carinho, e a todos que estão nos assistindo. E eu falo para vocês, deixa Jesus usar esse barco. Não deixa ele encalhado, não, em nome de Jesus. Vai em frente, vai até o fim, porque é lá no fim que a gente vai ver a vitória, o milagre,
né? Eu sou muito grata, que Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Continue falando do amor de Cristo, continue falando dos novos convertidos, segure na mão deles, porque eles precisam, amém? Amém. Eu só quero deixar uma palavra aqui para os meus irmãos. Fica aqui, então, o apelo, né, a você, presbítero, diácono, pastor, né, qualquer ordem eclesiástica que você tenha dentro da igreja, não deixe de prestigiar os novos convertidos, né, nos cultos de novos convertidos, qualquer trabalho que eles vão fazer, né. Eu, particularmente, me vesti de palhaço no culto das crianças. Então, eu posso falar isso aqui com autoridade para você, entendeu? Você, meu irmão, que já é velho de igreja, digamos assim, né? Vai lá, prestigie, ajuda o departamento, né? Contribua financeiramente também, que muitos deles ainda não entenderam o valor da oferta, do dízimo. E muitas vezes o departamento precisa de uma contribuição, tá bom? E quero externar, né? Quero falar também, irmãos, eu não cobro para ir levar a palavra, tá? Se tiver culto de novos convertidos, pode me chamar. Outros cultos também, pode me chamar. Estou disposta para ir. Amados, vou orar para que a gente finalize e dá bênção, amém? Eu posso só mandar um abraço ao meu pastor líder regional, né? O pastor Lúcio, que sempre me atende tanto carinho, e aos meus líderes regional e aos meus líderes setoriais, presbítero Mário, missionária Wanda também, né? Um abração para vocês também, pela toda a atenção, todo o carinho de sempre. Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Sim, nós te engrandecemos e te agradecemos, ó Sim, Pai, amém. e esperamos, ó Pai, sinceramente, com o nosso coração ansioso, Verdade, que esta Deus. palavra, Senhor, ela venha alcançar, ó Pai, aquele que estava aflito, cansado, Sim, Senhor. Deus. E nós temos a esperança, ó Pai, da tua vinda, Senhor. Sim, Então, Deus. prepara-nos, ó Pai, para este dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos em formas de receber. Que o grande amor de Deus, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de nós e que todos digam. Amém. Glória a Deus. Encerramos por aqui. Pessoal do Insta. Tchau, tchau. Obrigado pela companhia. Pessoal da PP, tá?